Aqui a pergunta é: o que é ansiedade? Ansiedade, o que é? O que é isso que nós chamamos de ansiedade? O que é isso que nós chamamos de medo? A presença da ansiedade é a ideia do futuro. Quando você tem a ideia do futuro, se a ideia desse futuro é de risco, é de perigo, é de preocupação, é de não saber lidar com aquilo que irá acontecer, nós temos a presença do medo. O medo é esta ansiedade. Observe que nós fazemos o uso da linguagem expressando nessa fala, nesse uso das palavras que na verdade representam a mesma coisa. A palavra ansiedade, timidez, preocupação, angústia, a extensão do medo é ansiedade, é timidez, é angústia, são as preocupações. Esses estados internos são estados mentais de desordem interna. Essas desordens são esses assim chamados transtornos. É a presença, basicamente, do sofrimento em nós. Esses sofrimentos, eles estão aqui em razão da presença do pensamento. O pensamento é o elemento em você que filtra as experiências. Quando você entra em contato com uma experiência, haverá psicologicamente um filtro para você lidar com aquela experiência. Esse filtro é a presença do pensamento. Aqui juntos, nós estamos aprendendo sobre como a mente funciona, sobre como nós funcionamos. Naturalmente, estamos descobrindo que esse filtro ele só está presente em razão de uma imagem que o pensamento tem sobre quem nós somos dentro desse contexto, que são as experiências. Quando as experiências surgem, nos deparamos com essas experiências a partir desse filtro, que é essa autoimagem. A imagem que construímos sobre quem nós somos. E como precisamos lidar com isso ou aquilo. Essa é a presença do medo, da timidez, da ansiedade, das preocupações. Essa é a presença do sofrimento. Portanto, você não está separado desta autoimagem. Você e a autoimagem são um único fenômeno, algo presente. O elemento que experimenta. Portanto, você, a autoimagem e o experimentador estão sempre presentes na vida, tendo a vida como a experiência que acontece. Nós não sabemos lidar com a vida como de fato ela acontece, porque é a partir do filtro
É a partir dessa representação mental que estamos lidando com acontecimentos, com eventos, situações, com pessoas. A pessoa que nós encontramos, estamos lidando com ela a partir desse filtro, desta autoimagem. Portanto, você é esse filtro. Você é essa autoimagem. Lidando nesse instante com o momento presente. E esse momento presente é o marido, a esposa, os filhos, amigos de trabalho. Toda e qualquer pessoa que você encontra, você é esse filtro nesse encontro. Não está num direto contato com ele ou ela, mas em um contato, na verdade, a partir de símbolos, imagens, representações mentais sobre quem ele ou ela representa para você. Notem a presença da confusão nesta condição, a presença da desordem dentro desse movimento, dentro desse encontro, dentro desta ocorrência, desse acontecimento. Nós estamos dentro de uma projeção, de uma ideação, de uma imaginação nesse encontro com ele ou ela, assim como nesse encontro com a vida, com os acontecimentos e as experiências. Reparem que há um centro, há um motivo, há uma razão, há um elemento básico nesse contexto da experiência, do acontecimento, desse encontro com ele ou ela. Esse centro presente é a pessoa, é esse mim, é esse eu. Portanto, a nossa vida como pessoas é uma vida isolacionista. Nesta separação, em razão desta separação e desse isolacionismo, nós temos a presença desse eu não eu. Eu é essa estrutura, é esse centro, é essa autoimagem, é esse você. O não eu é ele ou ela. Ou é esse ou aquele acontecimento na vida. Assim, nesta divisão, nós temos o conflito estabelecido, a confusão se mostrando. Portanto, é inevitável a presença do medo. É inevitável a presença da ansiedade. Porque nós estamos lidando apenas com uma projeção, com uma imaginação, com uma ideação de quem ele ou ela é, a partir da ilusão desta crença sobre nós mesmos, também sobre quem nós somos. Essa é a vida no padrão, no modelo do pensamento. É o pensamento em você estabelecendo tudo o que ele quer sentir, vivenciar, experimentar. Esse é o filtro. Você vive no passado, porque você vive de lembranças, de memórias, de recordações. Repare que tudo que você diz a partir de lembranças que tem. E tudo que você reconhece
Você reconhece a partir de lembranças que você traz. Quando você se depara com alguém, o que você tem dele ou dela são as lembranças que você tem dele ou dela. Mas essas lembranças é algo que diz respeito a você e não a ele ou ela. Essa é uma imagem que o pensamento construiu sobre ele ou ela. Assim, a nossa vida pessoal, a nossa vida da autoimagem, a nossa vida do eu, é uma vida que está estabelecida, assentada no passado, nas conclusões, deduções, avaliações e crenças que o pensamento está produzindo. Nós não estamos lidando com a realidade da vida. Estamos lidando com a imagem que temos sobre a vida, que temos sobre as situações, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Podemos descobrir a vida como ela é, sem esta autoimagem, sem esse filtro. Lidar com o marido como ele é, com a esposa como ela é, sem qualquer ideia de como ela deveria ser, de como ela poderia ter sido, sem qualquer ideia de como ela será. Lidar com o outro sem o modelo do pensamento é sem esse estresse, é sem essa angústia, é sem esta ansiedade. É isso que estamos vendo aqui com você. A possibilidade de uma vida livre do estresse, da angústia, da ansiedade, da timidez, das preocupações. Isso é uma vida livre do medo? Isso é uma vida livre do sofrimento? Isso requer o fim da autoimagem, o fim desse filtro, o fim dessa representação mental sobre ele, sobre ela, sobre a vida, sobre nós mesmos. Precisamos eliminar das nossas vidas essa forma de pensar. Veja, o que é o pensar? O pensar, como nós conhecemos, como identificamos em nós mesmos, é a partir de um pensador. Isso para nós é o pensar. Para nós, o pensar, o que é o pensar, é alguém presente nesse pensar. Ao menos é assim que as nossas vidas estão sendo direcionadas. Ao me encontrar com ele ou ela, aqui está a presença do pensador, tendo pensamentos sobre ele ou ela. Veja, o que de fato não é verdade. Porque o pensamento que tenho sobre ele ou ela é o pensamento que se firma em um padrão de memória que o cérebro está reproduzindo. Que as lembranças estão fazendo surgir. Não existe esse pensador tendo essas lembranças. São lembranças que estão presentes, que estão surgindo em resposta a esse estímulo, a esse desafio, que é esse encontro com ele ou ela. Quando você olha para alguém, é de imediato a ideia sobre quem ele é, sobre quem ela é. Mas essa ideia é uma memória, uma lembrança. É que o nosso modelo de sustentação da autoimagem, de continuidade do ego, é de, nesse instante, colocarmos um pensador
se apropriando desse pensamento e tirando conclusões, avaliações, comparações e julgamentos. Nós não sabemos lidar com o pensamento quando ele acontece, porque esta autoimagem, este sentido do eu, esse sentido do pensador, não nos permite. Então, nós não estamos num contato direto com ele ou ela. Estamos apenas com a nossa ideia, com a nossa projeção, com a nossa visão nesse egocentrismo, nesse modelo centrado no eu, para lidar com ele ou ela, ou para lidar com as situações ou circunstâncias da vida. Aqui, quando nós nos aproximamos do fim desta autoimagem, o que requer a presença de uma atenção sobre as nossas reações, isso nos faz compreender com clareza que estamos lidando apenas com um pensamento. A presença desse pensador não está quando temos atenção sobre as nossas reações. Esta é a base para o autoconhecimento. Esta é a base para a meditação. É a presença da meditação que elimina esse filtro, que elimina esse modo de particularizar a vida para esse mim, para esse eu, para esse ego. Então nós temos, de fato, a eliminação desta autoimagem, a eliminação desse filtro. Isso requer a presença de uma atenção sobre como a mente está acontecendo dentro de cada um de nós. Como esse pensamento está aqui. Como esse sentimento surgiu. Como essa emoção apareceu. Ficar ciente, cônscio de si mesmo. Sem se confundir com isso que aparece. Sem se confundir com esse movimento interno de memórias, de lembranças, de recordações. Esta atenção é a base para o autoconhecimento, para a compreensão desse movimento, que é o movimento do ego, que é o movimento do eu. Reparem as implicações do que estamos colocando aqui para você. O seu contato com a vida não é real. É um contato de projeção desta ego-identidade. É um contato de isolacionismo, como temos colocado. É um contato de separação. Essa é a mente que nós conhecemos. A mente que vive nesta separação. Não temos uma mente livre da dualidade. Por isso, a mente em nós é a presença do conflito. A separação estabelece o conflito. Essa dualidade própria desta mente, que é a mente do eu, que é a mente egóica, estabelece esta psicológica condição de sofrimento. Então nós temos esses diversos quadros internos criados pelo pensamento. Esses transtornos emocionais, mentais, psicológicos estão presentes em razão da presença do ego, da presença do eu, desta mente em dualidade, desta mente egóica. Podemos eliminar das nossas vidas esta mente em dualidade, o que representa o fim
da autoimagem. Naturalmente, o fim para esses estados internos de desordem, de conflito, de contradição, esses tão conhecidos transtornos com diversos nomes, pânico, ansiedade, angústia, timidez, é a presença do medo, a presença do eu. A presença desse eu separado do não eu. Acompanhe com calma isso aqui. Então, a forma real de se aproximar desse momento é a partir da verdade sobre o que é o pensar. Compreender que aquilo que entendemos por pensar é esse movimento equivocado de identificação com memórias, com lembranças, com recordações. Nós estamos estabelecendo aqui o tempo todo a continuidade desses motivos, dessas razões, desse centro ilusório. Quando descobrimos o que é apenas olhar, perceber, se dar conta da presença do pensamento, quando ele surge, fica claro a presença da memória. Mas não precisamos colocar um pensador para se envolver com essa memória. Então, nesse momento, temos a compreensão desta ciência do que é o pensar. A ilusão presente em nós é que nós estamos pensando e, na verdade, nós estamos apenas reagindo ao pensamento a partir desse centro ilusório. É esse centro ilusório que assume essa figura do pensador. Lidar com esse momento presente requer a presença do sentir, requer a presença do pensar, requer a presença da ação e, portanto, do agir. Mas é o agir sem o eu. É a ação livre desse mim, desta pessoa, desta autoimagem. A presença do pensar não carrega pensamento. A presença do real pensar é aquela que está presente quando há esta visão de inteligência, essa compreensão do momento presente. Isso não requer a presença do passado, isso não requer a presença do pensamento. Nós não separamos esse pensar desse atuar. A presença desse sentir é só o sentir. Não há alguém nesse sentir. Não existe esse elemento que vem do passado para identificar esse sentir de uma forma pessoal, nesse gostar ou não gostar. É a vida. Reparem, é a vida como ela acontece. Nela temos a presença do pensar, do sentir e do agir. Nós desconhecemos isso porque estamos vivendo dentro do conhecido, que é o velho modelo do pensamento. Dessa forma de pensamento condicionado, programado, que se repete constantemente a partir da ilusão de um centro, que é o eu, que é esse mim. Qual é a verdade desse florescer divino? Qual é a verdade desse despertar? Qual é a verdade desta visão da vida? É a verdade da vida sem o eu? É a verdade da vida sem essa autoimagem? É a verdade da vida como ela acontece? Como ela acontece, sua relação com o outro não é a partir do eu,
Não é a partir desse centro, é a partir dessa inteligência. Então, lidar com pessoas requer o fim da ilusão de que existem pessoas para esta pessoa lidar com elas. Nós temos a vida nesse instante. O seu contato com o marido, o seu contato com as pessoas mais próximas ou com as pessoas mais distantes. Livre da ilusão de pessoas presentes, temos um contato real com eles ou com ela, mas não há essa ilusão desse mim, desse eu, desse você, como o pensamento representa esta pessoa. Uma visão da vida livre do pensamento. É uma visão da vida livre do passado. Uma vez livres do passado, estamos livres do futuro. Você só carrega ansiedade porque carrega medo. O medo é esse olhar para o futuro a partir do que o pensamento idealiza, imagina, acredita. Não existe tal coisa como o futuro. O que temos para o futuro é a partir do que o pensamento imagina. Nós não sabemos a realidade do futuro. Nós temos o futuro cronológico, mas não sabemos absolutamente nada do que de fato irá acontecer daqui a 5 minutos. Esse futuro é o futuro cronológico. E mesmo assim, nós estamos insistindo na ilusão de um futuro criado pelo pensamento, que é o futuro psicológico, onde coisas ruins poderão acontecer a mim. Quem é esse mim? É a autoimagem. E o que é esse futuro? É uma imaginação construída pelo pensamento. Porque não existe esse futuro psicológico. Portanto, nós temos a presença do tempo cronológico. Não há qualquer controle sobre esse futuro no tempo cronológico. É uma grande ilusão essa perspectiva do pensador de criar o futuro. Ele cria o futuro e vive o medo, a incerteza, a insegurança. Em razão da presença da imaginação, então está presente a ansiedade. O que diz respeito ao passado, o princípio é o mesmo. Não existe tal coisa como esse passado psicológico. Não existe tal coisa como o passado. A ideia de tempo é pensamento. A vida é o que ela é e ela acontece agora. Uma vez ciente da verdade, da ilusão desse eu, que não é outra coisa a não ser um filtro para lidar com esse momento, com situações, com eventos, acontecimentos e pessoas. A eliminação desse tempo psicológico é a eliminação desse modelo do pensamento e, portanto, desta autoimagem. A verdade daquilo que é você, como sendo esta realidade. Veja, o fim da verdade sobre esse você, como uma autoimagem, revela a realidade daquilo que é você, em sua natureza essencial. A verdade sobre isso está além do tempo. É atemporal. Porque está além dessa ilusão
que é a ilusão da continuidade do pensamento, que sustentava até então a ideia e a crença desse eu, desse pensador. Contato com esse momento é um contato em amor, em beleza, em liberdade, em felicidade. Quando não existe o eu, quando não existe esta autoimagem. Esse é o despertar desta real consciência, desta divina consciência. É o fim desta ilusória identidade presente, nesta velha consciência que é a consciência egóica, que é a consciência do eu. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito. Olhar de perto tudo isso, investigar isso. Essa é a oportunidade que temos para, nesta vida, a ciência da realidade divina, da realidade de Deus. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No pensamento há uma construção dentro de você. Isso é parte desta imagem que o pensamento tem construído sobre quem você é, que lhe diz que você está vivendo dentro do corpo. Isso tem a ver com toda essa desorientação psicológica em que nós nos encontramos nesta inconsciência. Isso é parte dessa nossa autoimagem.